Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, a Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje a mais um estudo da série A Bíblia ao longo do ano. E hoje nós teremos o estudo de um livro inteiro, afinal de contas, ele é um livro mais curto, será o nosso 36º livro estudado, 36º livro no Antigo Testamento, o livro de Ageu. Portanto, contando com este livro, faltam 4 livros para finalizarmos o estudo dos livros do Antigo Testamento. Iniciando pela introdução. O título do livro leva o nome do seu autor, e uma vez que esse nome significa festivo, sugere que Ageu nasceu num dia de festa. Depois de Obadias, é o livro mais curto do Antigo Testamento. Lembrando que Obadias nós já estudamos. Obadias tem um capítulo apenas e Ageu tem 2 capítulos. Trazendo um comentário aqui do Manual da Sociedade Bíblica do Brasil, percebemos que os 3 últimos livros do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, nos trazem para a época depois do exílio, quando os judeus foram repatriados, a época de Esdras e Neemias. Neemias nós já vamos estudar na sequência. Depois do próximo livro, depois de Ageu, estudaremos mais um profeta e aí estudaremos Neemias. O pequeno livro de Ageu é uma das joias do Antigo Testamento. Ele nunca perde a relevância porque a sua preocupação básica é com prioridades. E quem é que não deve aprender algo quando o assunto é prioridades, não é mesmo? Vivemos em um mundo tão corrido, fazemos tantas coisas que muitas vezes podemos nos perder. Por isso, este livro ele é muito útil para nós refletirmos a respeito das nossas prioridades. Ageu transmitiu sua palavra do Senhor em 520 a.C., Zacarias, que será o próximo profeta que nós estudaremos, em 520 a 518, quando o primeiro grupo de exilados retornou à sua terra natal, sob a liderança de Zorobabel. Lembrando do livro de Esdras que nós estudamos, teve um período de Zorobabel, depois o período de Esdras e depois o período de Neemias. E Zorobabel era neto do rei Joaquim, em 538, e eles, cheios de entusiasmo, deram início à reconstrução do templo, que fora destruído pelos babilônios em 587 a.C. Mas oposição e apatia logo levaram à interrupção dos trabalhos. Lembram do estudo do livro de Esdras, que nós vimos? 16 anos haviam se passado desde que o imperador persa Ciro, através de um decreto, havia permitido o retorno do povo à sua terra. Foi então que Ageu e Zacarias começaram a agitar as coisas. E graças a eles o templo foi concluído até 516 a.C. Agora, por que era tão importante reconstruir o templo? Porque a honra de Deus estava em jogo. Como Joyce Baldwin explica, as nações tinham que saber sem sombra de dúvida que o Deus de Israel não deixara de existir quando os israelitas foram removidos do seu território. O templo e a aliança estavam interligados, e enquanto o templo estivesse em ruínas, não havia sinal externo da presença do Senhor com a comunidade restaurada. O templo no Monte Sião representava os propósitos imutáveis de Deus. 4 vezes Ageu se dirige ao povo com uma mensagem de Deus, e as mensagens foram datadas precisamente, e foram todas dadas num período de 15 semanas. Lembrando sempre do vídeo do The Bible Project, que também nos auxilia a entender melhor cada livro da Bíblia. Também temos um vídeo a respeito do livro do profeta Ageu, vale conferir. E segundo a divisão demonstrada lá, o livro de Ageu se divide em 4 partes, que é exatamente estas 4 mensagens que Deus vai proferir. Mensagens de prioridades, mensagem de arrependimento, mensagem
também de lei, mas no final, especialmente de evangelho, observando e olhando para um futuro onde eles poderiam retornar de fato para o convívio, não apenas com eles mesmos, não apenas na Terra Prometida, mas com o próprio Deus. Vamos agora para a leitura do primeiro capítulo, onde nós temos dois destaques. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo e o povo atende ao Senhor. Vamos à leitura. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até um monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Perceba que estes últimos profetas, eles datam muito bem o período em que eles estiveram proclamando a mensagem. E aqui, neste primeiro capítulo do livro do profeta Ageu, nós vemos que a vida é dura, alimentos e vestuários são escassos, os preços estão subindo. Por quê? Porque o povo não sabia estabelecer prioridades. Estavam todos envolvidos com seus próprios assuntos egoístas. Deus era negligenciado. E assim as coisas pelas quais trabalhavam sempre lhes escapavam. Pois todas as boas coisas da vida são dadas ou retiradas por Deus. As palavras de Ageu tocaram a consciência da nação. Em 3 semanas, a obra do templo foi construída. E é muito bom da gente refletir, né? Neste capítulo, nem vou falar muito. Quem sabe, se os comentários não nos ajudarem tanto, eu vou falar mais a respeito deste assunto no final. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos 3 destaques: a glória do novo templo, a infidelidade do povo é repreendida e a promessa do Senhor a Zorobabel. Vamos à leitura dos 23 versículos. No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido
contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Eis a leitura do capítulo 2 do livro do profeta Ageu. Vamos ao comentário do Manual da Sociedade Bíblica. O destaque que fala a respeito da glória do novo templo, nós vemos que o fabuloso templo de Salomão fora demolido 70 anos antes. Poucos dos atuais construtores o haviam visto, mas todos ouviram falar dele. A lembrança da glória daquele templo não tinha desaparecido. O novo templo parecia insignificante em comparação com o anterior, mas era preciso ter ânimo. Aquela construção era apenas uma prévia do esplendor e da glória do fim dos tempos, da era de paz e prosperidade que todos os profetas previram. E de fato, nós podemos perceber que o novo templo que é reconstruído não é o mesmo do templo da época de Salomão. O segundo destaque a respeito da infidelidade do povo é repreendida. O trabalho de reconstrução do templo fora retomado, mas isto em si não tornaria os construtores santos, dedicados a Deus e dignos do seu serviço. O que é contagioso é a impureza, não a santidade. Ageu afirma isto baseado na lei ritual ou cerimonial. O fato de anteriormente terem se esquecido de Deus trouxera todo tipo de consequência desagradável.
Mas no dia em que colocasse em primeiro lugar o que tinha prioridade, Deus abençoaria todos os aspectos da vida. Por último, a promessa do Senhor a Zorobabel é uma mensagem para este líder. E essas promessas messiânicas foram feitas a Zorobabel, o herdeiro do trono de Davi. E não a Zorobabel como indivíduo. Ele estava na linhagem que leva de Davi a Cristo. Por isso a gente sempre precisa observar, né, que há camadas nos livros dos profetas. Há uma camada mais superficial e há uma camada mais profunda. E nós que vivemos hoje, 2.000, 2.500 anos depois destes profetas, nós precisamos analisar especialmente a camada mais profunda. Vamos retomar os principais ensinamentos do livro do profeta Ageu com auxílio da Bíblia da Reforma. No capítulo 1, nós vimos que o Senhor castiga o seu povo por se preocupar com as suas próprias casas, enquanto a casa sagrada de Deus está em ruínas. A obra do Senhor sofre, hoje, quando cuidamos dos nossos próprios interesses e necessidades materiais, mas falhamos em não dar apoio à obra de proclamar o Evangelho. E este é um recado curto, simples, objetivo e direto, que não serve apenas para as pessoas do tempo do profeta Ageu, mas serve muito para nós hoje, que muitas vezes acabamos confusos diante de tantas atividades, colocando prioridades equivocadas, colocando a nossa vida e o nosso ser, o nosso ego antes de Deus. O povo de Judá obedece à palavra do Senhor e inicia a tarefa de reconstruir o templo. Eles demonstram arrependimento pelo seu egoísmo anterior. O Senhor, por sua vez, promete estar com eles e desperta o espírito do povo e dos seus líderes para trabalhar diligentemente. Depois, vemos no capítulo 2, o Senhor encorajando o seu povo a continuar a obra da reconstrução do templo, com a certeza de que ele estará entre eles e de que no futuro a glória desta última casa será maior do que a do primeiro templo. Quer dizer, eles não deveriam ficar tão aficionados àquela reconstrução que estava sendo feita, mas especialmente ao templo espiritual, ao templo que viria com a vinda do Messias. O povo não recebeu as bênçãos que esperava do Senhor, e as ofertas que eles levaram ao Senhor eram impuras, por causa de seu fracasso anterior em reconstruir o templo. Mas agora o Senhor promete abençoá-los. O povo de Judá precisa perceber que sem esta bênção, tanto o projeto de reconstrução do templo, quanto suas colheitas iriam sofrer. Quer dizer, não adiantava eles colocarem como prioridade as suas colheitas e deixarem o templo de lado, porque fatalmente suas colheitas iriam ser ruins. Eles tinham que colocar Deus em primeiro lugar. Por último, Ageu conclui sua profecia mirando o futuro. Estava chegando o tempo em que o Senhor derrubaria os reinos do mundo e faria de seu servo escolhido, Zorobabel, aquele por intermédio de quem a promessa do Salvador se cumpriria. Quando vemos o mundo em crise, com guerras e rumores de guerras em todo o mundo e o mal crescendo em todas as partes, quantas vezes nos questionamos de maneira tola se o Senhor está mesmo no controle? Precisamos lembrar que, tal como fez no passado, o Senhor continua hoje governando todas as coisas em benefício do seu reino. Por meio de Jesus, o descendente prometido de Davi e de Zorobabel, recebemos o perdão dos nossos pecados, de dúvida e também de ansiedade. Portanto, vale muito a pena a leitura. Se de repente foi meio corrido, você pode, com base nessa explicação que eu dei, voltar a este vídeo, ou mesmo pegar a sua Bíblia e reler o livro de Ageu, e de repente orar, finalizar a leitura com uma oração, pensando na sua vida. Como está a sua vida hoje? Você está colocando a prioridade, ou as prioridades que você tem estão corretas, conforme nós aprendemos em Ageu, ou nós estamos confusos, como o povo do retorno do cativeiro babilônico? Se você está bem neste assunto, que bom, que Deus continue te ajudando, te auxiliando a você colocar sempre Ele como prioridade em sua vida. Se não está, é tempo de mudar, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar mais ao bom Deus. E é por isso que nós lemos a Bíblia, é por isso que nós estudamos a Bíblia, para mudar, para sermos transformados, para termos o nosso coração modificado. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com um novo livro.
Estamos aí agora a 3 livros de finalizarmos o Antigo Testamento. Vamos estudar o livro do profeta Zacarias, amanhã com os 4 primeiros capítulos. Continue seguindo o nosso projeto e até o nosso próximo vídeo.